Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Lancelot, o cavaleiro da carreta, né? De Chrétien de Troyes. Aquele que se atreve a não seguir as ordens do amor comete um grande erro, né? Vamos falar das lendas arturianas, né? Do amor conquista tudo, uma era de cavalaria. Questão de Roma, questão da França, questão da Grã-Bretanha. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa história. O contexto o foco, né, o romance de cavalaria arturiano. Antes de 1138, a história Regum Britanniae, do clérigo e cronista galês Geoffrey de Monmouth, populariza a lenda do rei Arthur. No século XII, o poema Tristão, em francês arcaico, o Langue d'Oil vernacular do norte, de Thomas da Grã-Bretanha, conta a lenda do cavaleiro da tábua redonda Tristão e sua amada Isolda. Depois, no século XIII, o ciclo de 5 volumes Lancelot Graal, também chamado de Lancelot em prosa, o ciclo da Vulgata, escrito em francês arcaico por clérigos anônimos, conta a história da busca de Lancelot pelo cálice sagrado. Em 1485, em A Morte de Arthur, o escritor inglês Sir Thomas Malory reinterpreta as lendas arturianas. A tradição da poesia épica, que tem suas raízes em Homero e Virgílio, sobreviveu por toda a Idade Média na forma das canções de gesta sobre feitos heróicos, escritas e apresentadas pelos trovadores do sul da França e seus pares em outros países mediterrâneos. Esses poemas épicos medievais faziam jus ao gênero por contar histórias de atos valorosos e de batalhas de origem clássica ou sobre as guerras contra os sarracenos e os mouros. No entanto, no século XII, esses contos sobre cavaleiros e suas aventuras assumiram um tom diferente à medida que a ideia do amor cortês começou a substituir as façanhas militares como predominante, e a ênfase mudou do heroísmo para atos nobres. O poeta que levou o crédito por introduzir essa mudança foi Chrétien de Troyes, ou de Troyes, né? Um trouvère, o equivalente no norte da França a um trovador, que se inspirou nas lendas do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda. Na época de Chrétien, havia duas culturas distintas na França, reconhecíveis por seus dialetos. No sul, os trovadores usavam o Languedoc, enquanto os trouvères, no norte, usavam o Langue d'Oil. Não é de surpreender que Chrétien tenha desviado sua atenção dos heróis clássicos franceses mediterrâneos e do sul para se concentrar na chamada questão da Grã-Bretanha, as lendas da Grã-Bretanha e da Bretanha. Chrétien de Troyes, ou de Troyes, pouco se sabe sobre Chrétien de Troyes. É um trouvère que, no final do século XII, serviu na corte de Maria da França. A adoção do sobrenome de Troyes, o Troyes, sugere que ele tenha vindo de Troyes, a região de Champagne na França, sudeste de Paris, mas pode também ser uma referência à sua benfeitora Marie, condessa de Champagne, cuja corte ficava em Troyes. Seus poemas, que datam do período de 1160 a 1180, indicam que ele era um membro menor do clero. As principais obras de Chrétien foram os 4 romances que ele escreveu sobre histórias arturianas, e ele é considerado responsável por introduzir nos contos a nova ideia do amor cortês, no caso de amor entre Lancelot e Guinevere. Um quinto poema, Perceval, ou Conto do Graal, permaneceu inacabado quando ele morreu em cerca de 1190. Outras obras importantes do mesmo autor, né? Eric et Enide, Cligé e Ivan, o Cavaleiro do Leão. A primeira de 1170, a segunda de 1176 e a segunda escrita entre 1171 e 1181. Quando pedem que Lancelot siga a viagem em uma carreta ou charrete como um criminoso comum, ele aceita relutantemente. No entanto, mais tarde, ele se redime de sua hesitação com seus atos de cavalaria. Então, outros temas relacionados à canção de Rolando, Uther den Linden, Dom Quixote, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, a morte de Arthur. Além de apresentar as lendas arturianas ao público francês, Chrétien reinterpretou a ideia do romance de cavalaria. Na história de Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, ele se concentra em uma personagem até então menos conhecida, cuja missão era, em grande parte, essencialmente romântica, e que demonstrou sua nobreza ao defender a honra da rainha Guinevere. A missão de Lancelot é salvar Guinevere das garras do malvado Malagan, e ele embarca em uma série de aventuras. Sua trajetória inevitavelmente envolve brigas com Malagan, nas quais Lancelot por fim emerge vitorioso, mas também a maneira como corteja a rainha. No entanto, nem tudo sai como ele esperava. Uma série de desentendimentos e enganos faz com que Guinevere se torne fria
ou calorosa com ele durante a história. Lancelot sofre a indignidade de ter de viajar a bordo de uma carreta normalmente usada para transportar prisioneiros e, em certo ponto, acaba se tornando um prisioneiro também. Mas no final ele e seu amor são triunfantes e tanto a honra de Guinevere quanto a nobreza de Lancelot sobrevivem intactas. A abordagem inovadora de Chrétien ao poema épico combinava com o clima da época e, apesar de as antigas canções de gesta permanecerem populares entre os leitores, poetas por toda a Europa adotaram um novo estilo e, várias vezes, o tema das lendas arturianas. Muitos escolheram contar a história de amantes como Lancelot e Guinevere, ou Tristão e Isolda. Outros optaram pela lenda da nobre missão pelo cálice sagrado. No entanto, durante o século XIII, a ideia da poesia épica estava em declínio, e os romances arturianos passaram a ser contados mais frequentemente em prosa, chegando ao seu auge com a morte de Arthur e Sir Thomas Malory. O gênero do romance de cavalaria arturiano perdeu expressão com a chegada do Renascimento. A representação de cavaleiros nobres, donzelas em perigo e amor cortês e bem educado já havia se tornado um clichê quando Miguel de Cervantes escreveu seu Dom Quixote em 1605, apesar de as palavras cavalaria e romance ainda reterem sua associação com aquele mundo mítico medieval. Então tem 3 tipos distintos de poesia épica já tinham evoluído durante a Idade Média na Europa Ocidental, em sua maioria registradas em francês arcaico. Cada uma dessas coleções se distinguia por seu tema ou assunto, A questão de Roma, mitos e lendas do mundo clássico, abrangendo a mitologia grega e principalmente a romana, assim como relatos de fatos históricos, incluindo Alexandre o Grande e Júlio César. A questão da França, lendas de Carlos Magno e seus paladinos e as guerras contra os mouros e sarracenos, incluindo as histórias de Rolando, Guillaume de Orange e Dom de Mayence. E a questão da Grã-Bretanha, as lendas da Grã-Bretanha e da Bretanha, lendas arturianas, a busca pelo cálice sagrado, o Santo Graal, e as histórias de Bruto da Bretanha, Rei Cole, Rei Lear e Gog e Magog. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.